Seguem discussões sobre o Fundo Rural em Brasília. O preço do trigo cai hoje após alta depois de 6 sessões na Bolsa de Chicago. O mercado do campo desta quinta-feira está no ar. Uma boa tarde para você. O Mercado do Campo começa ao vivo, direto dos estúdios da B3 na capital paulista, hoje com estúdios novos para o Mercado do Campo. Começamos com informações do mercado financeiro. O dólar passou o dia todo operando em alta. A alta chegou a ser mais acentuada em alguns momentos do dia. O que ditou o mercado de câmbio hoje foram tensões geopolíticas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. A Coreia do Norte fez novos lançamentos de mísseis e isso acaba trazendo um pouco de preocupação, cautela para os investidores do mercado internacional com a possibilidade de uma guerra, até porque o governo dos Estados Unidos não diz que essa é uma situação impossível por lá. Por conta disso, a moeda americana voltou a operar acima dos R$ 3,30 ao longo de todo o dia. Você confere o fechamento do dólar comercial. Dólar negociado a R$ 3,30 mais 10 e a alta é de 0,18%. Já o índice Bovespa passou toda esta quinta-feira com uma queda mais acentuada. O índice que vinha nos últimos dias acima de 63 mil pontos teve essa queda mais forte. Ibovespa à vista a 62.470 pontos, cai 1,08%. De acordo com os operadores de mercado, o que acabou tomando conta do mercado de ações hoje foi uma certa preocupação dos investidores em relação ao governo do presidente Michel Temer e se ele consegue se manter no cargo e aprovar as reformas nas próximas semanas. Um dos destaques positivos hoje do índice Bovespa foram as ações da Eletrobras, que tiveram altas em torno de 10% a 15%. Isso porque o mercado aguarda algumas novidades em relação à privatização da Eletrobras ou até mesmo da venda de ativos da empresa. Sara? Segundo a B3, em junho, a Bolsa Brasileira registrou 223 mil negociações em contratos futuros. Em maio, o número havia sido bem menor, não chegando a 168 mil contratos. O grande destaque do mês de junho foi Boi Gordo, que atingiu 114 mil contratos, praticamente o dobro do mês anterior. No milho, o número de contratos negociados foi de 83.220 entre futuros e opções. Esse levantamento é feito pela Bolsa mensalmente para todas as operações. E em Brasília, mesmo depois de muitas discussões e reuniões, ainda não há definição sobre os valores finais do Fundo Rural. O impasse ganhou força desde que o Supremo Tribunal Federal derrubou uma liminar que impedia a cobrança. A maior preocupação é em relação aos produtores inadimplentes que não sabem como que vão pagar o Plano Safra. Confira na reportagem. São quase 100 dias de indefinição. Desde que o Supremo Tribunal Federal derrubou a liminar que impedia a cobrança, deputados, senadores e técnicos da Receita Federal tentam chegar a um acordo sobre os valores finais. Olha, está faltando um acordo, né? As partes se entenderem, achando que está bom, o governo tem uma posição, a área da indústria, das empresas tem outra proposta e os produtores também têm outra proposta. O que nós estamos fazendo? Tentando intermediar através da frente e por isso nós estamos pedindo a proposta oficial de cada setor, vamos passar para o governo e o governo vai tomar a decisão de emitir essa medida provisória. Mais tardar na quinta-feira sai essa medida provisória, está muito enrolado, são dezenas de reuniões que nós já participamos e ainda não tem uma definição, né? E logicamente a trava que a Receita Federal está fazendo nesse processo. E se vier mais a conta do Fundo Rural salgada como ela está, sem condições dos produtores e das empresas honrarem esse compromisso, vai ser um outro abacaxi para o único setor que está dando certo para o Brasil. O setor produtivo também está ansioso. A maior preocupação é com o recurso do Plano Safra, que só pode ser liberado para quem não está inadimplente na rede bancária. Ela traz mais um endividamento, tanto para o produtor quanto aos clientes do produtor, sejam empresas que recebem os grãos, sejam frigoríficos. E quando acontece isso, as discussões elas se prolongam ao longo do tempo
e não se chega a uma solução. Então, a frase que a gente está usando, quando não se tem solução, o solucionário está. Talvez a gente vá precisar da medida provisória, como temos falado aqui nos últimos 60 dias, para que o produtor não fique na inadimplência simplesmente, porque a partir de 7 de abril, quando saiu a ata da votação do Supremo Tribunal Federal, é passível de que a qualquer momento desse 7 de abril para cá sejam derrubadas todas as nossas liminares e se nós não liquidarmos a dívida em 30 dias com multa, correção, toda aquela questão da inadimplência, nós entramos na inadimplência e aí sim, aí os créditos do Plano Safra que iniciou agora no dia 1º de julho, o produtor fica sem poder acessar. A Receita Federal quer cobrar 4% do valor da dívida do Fundo Rural. A bancada ruralista briga por uma alíquota de 1%. A medida provisória deve ser publicada até sexta-feira. Odacil Canepa para o SBA. E falando em Plano Safra, o Banco do Brasil deve anunciar na próxima terça-feira os recursos disponíveis para a safra 2017-2018. Para a safra 2016-2017, o valor liberado foi de 101 bilhões para o setor. E em janeiro deste ano, a instituição financeira antecipou 12 bilhões de reais em crédito de pré-custeio. O anúncio está marcado para acontecer em Brasília às 9 horas da manhã. Depois do intervalo, confira os preços do café no Brasil e no mundo. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Mercado do Campo para trazer o preço do café. O café robusto apresentou uma leve queda durante esta quinta-feira. Vamos acompanhar aqui os números. Aqui na sua tela, nós podemos acompanhar então que na Bolsa Internacional de Finanças e Futuros de Londres, o que pressionou as cotações no dia de hoje foi um movimento de correção técnica, depois dos recentes ganhos registrados. Os traders também destacaram o bom andamento da colheita no Brasil e a ausência de riscos de geadas a curto prazo. O café robusto, então, com isso, fechou os contratos de setembro a $2.150 por tonelada, baixa de $7, 0,3%. Para novembro, os contratos foram negociados a $2.134 a tonelada. Já na Bolsa de Mercadorias de Nova York, a situação não é muito diferente para o café arábica, que também apresenta preços em queda nesta quinta-feira. A queda ocorreu diante desse mesmo movimento de lucros, depois das altas acumuladas nos últimos dias. Os contratos com entrega em setembro fecharam a $1,29 por libra-peso, queda de 0,7%. Já a posição em dezembro fechou a $1,32 por libra-peso, desvalorização de 0,6%. No Brasil, os preços também acompanharam essa tendência de leve baixa. Voltando a falar então no Fundo Rural, a preocupação e a crise na pecuária são os problemas que estão atormentando os produtores no campo. Por isso, nós vamos acompanhar agora uma entrevista que nós trouxemos aos estúdios a presidente da Sociedade Nacional da Agricultura, que comentou sobre esse assunto. Acompanhe. Sr. Antônio, muito obrigada mais uma vez pela sua vinda aqui dos nossos estúdios. Hoje para falar sobre alguns assuntos mais polêmicos da agricultura no momento. Primeiro, o Fundo Rural. O Congresso já estava com um projeto encaminhado para votação e resolveu rever esse projeto. Como que a Sociedade Nacional da Agricultura vê essa atitude dos deputados? Eu vejo bem, porque o Fundo Rural o Supremo colocou os produtores numa posição muito delicada e eles acumularam uma dívida muito grande e isso precisa ser solucionado e não pode solucionar do jeito que estava sendo solucionado. Então tem que ter um parcelamento, tem que ter uma alíquota menor, ou seja, confio na frente parlamentar do agronegócio, que é a bancada ruralista, que é poderosa, é articulada e defende muito bem os interesses do produtor. Um outro assunto também que a gente tem falado bastante nos últimos dias sobre o agronegócio é em relação à carne. Desde o início do ano, com a deflagração da Operação Carne Fraca, esse setor já vem sofrendo, mas veio esse último golpe agora com a suspensão da compra dos Estados Unidos. O quão grave é essa crise da pecuária hoje? Esse problema nos Estados Unidos foi muito maior do que o problema da carne fraca. Realmente houve uma falha grande na fiscalização, houve um problema dos frigoríficos que deixaram embarcar carne com abscessos, então eles poderiam ter retirado os abscessos antes de embarcar a carne. O abscesso é uma decorrência de uma reação que alguns animais têm
mas que não invalida a peça da carne inteira. Agora, embarcar carne com abscesso, você deve ter visto na internet aquelas imagens de carne com abscesso, realmente aquilo dali, os Estados Unidos tinham que tomar alguma medida para que isso. Agora, poucos frigoríficos estragaram a imagem do Brasil, estragaram a imagem da carne brasileira, que é uma carne de excelente qualidade. E poucos fizeram isso e estão prejudicando milhares de produtores, prejudicando os outros frigoríficos também, ou seja, é um prejuízo muito grande. Por quê? Quando os Estados Unidos suspende a importação de um país, outros países também agem da mesma forma. Então isso aí é um prejuízo muito grande. Bom, o senhor falou dessa questão que poucos frigoríficos que acabaram prejudicando toda uma cadeia. Foi exatamente isso que aconteceu. O problema foi mesmo no frigorífico. O produtor não tem muito como controlar, né? O produtor não tem como controlar porque isso é uma reação natural de alguns animais. Tem uma percentagem de animais que tem essa reação de abscesso. Agora, o frigorífico tem que ver, e a inspeção sanitária do Ministério da Agricultura teria que fiscalizar também os frigoríficos. Nenhuma nem outra cumpriu o seu papel, não fez o seu dever de casa. Então, prejudicou todo mundo. Agora, uma questão mais macro, que também tem atingido a agricultura, principalmente a pecuária, é a questão da economia. A gente teve alguma melhora, alguns dados que se mostram um pouco mais favoráveis, mas a economia ainda está muito fraca, o consumo de carne ainda não teve uma reação. O que a gente pode esperar para esses próximos meses? Enquanto não estiver melhorando a empregabilidade, os empregos, ou seja, a taxa de desemprego continua alta, o consumo vai continuar baixo. A gente teve uma melhoria na queda da inflação, a gente teve melhoria na balança comercial, mas o problema político está atrapalhando demais a economia. Enquanto não se resolver o problema político, acho que essa economia não desata o nó da economia. Ninguém sabe como que vai resolver o problema político. O problema político realmente é uma coisa séria. É uma coisa séria e imprevisível. Ninguém sabe o que vai acontecer. É um susto a cada semana. Exatamente. Muito obrigada pela sua vinda aqui, senhor Antônio. Obrigado a você. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Antônio Alvarenga, ele é presidente da Sociedade Nacional da Agricultura. Voltamos ao programa. Vamos para o arroz. Segundo uma estimativa do Sistema de Informação do Mercado Agrícola, órgão ligado ao G20, o mundo deverá colher 502 milhões de toneladas de arroz na safra 2017-2018, ante as 499 milhões de toneladas da safra 2016-2017. No Brasil, o principal estado produtor é o Rio Grande do Sul. Agora a previsão do tempo, Juliana Rezende traz os destaques para o centro-sul do Brasil nos próximos dias. Agroclima. Oferecimento Santa Helena. As melhores sementes de milho para grãos e silagem. Olá, Rafaela. Olá a todos. Agora, na região sudeste, essa expectativa de tempo mais seco durante os últimos períodos já garantiram um avanço das atividades no campo, especialmente da colheita das lavouras de tomate em Minas Gerais. Esse tempo mais seco também tem diminuído a umidade do solo, especialmente entre o centro-oeste e também o sudeste. No decorrer dos próximos 5 dias, a expectativa ainda é de predomínio de tempo mais firme na maior parte do centro-sul até o dia 10 de julho. Somente ocorrem pancadas de chuva isolada no Nordeste Mineiro e também no Espírito Santo. Ao longo do segundo período, essas chuvas ainda se tornam frequentes no nordeste de Minas Gerais e ainda em partes do estado do Espírito Santo. E agora volta a chover na região sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mesmo ainda com acumulados mais baixos, não ultrapassando os 15 milímetros de água. Agora, na maior parte do centro-sul do país, nas áreas mais claras do mapa, a expectativa ainda é de tempo firme. Ao longo do terceiro período, as instabilidades no sul do país avançam um pouco mais e acabam alcançando o sul do estado de São Paulo, partes do Rio de Janeiro e o sul do Mato Grosso do Sul. Agora, nas áreas restantes do sudeste e também centro-oeste, a expectativa ainda é de predomínio de sol e sem chuva abrangente. Então, pelo menos até o dia 20 de julho, não há expectativa de chuvas expressivas em Minas Gerais e as atividades de colheita das lavouras de tomate devem seguir avançando. Volto com você no estúdio. Obrigada, Juliana, pelas informações. Daqui a pouco a Juliana traz novidades do clima para o centro-norte do país. Bom,
Bom, os preços do trigo tiveram uma forte alta lá na Bolsa de Chicago nos últimos dias. Os valores passaram de $5,80 por bushel. Com isso, um levantamento que foi feito pela consultoria Safras de Mercado, os valores do trigo deveriam estar mais elevados aqui no Brasil também. A forte elevação nos preços internacionais poderia fazer com que o preço ficasse em torno de R$ 795 por tonelada ou R$ 48 a saca de 60 quilos. Bom, os preços ofertados hoje para os produtores aqui no Brasil é em torno de R$ 32 a saca no Rio Grande do Sul e R$ 34 a saca no estado do Paraná. Cerca de 29% menores do que estariam na paridade de exportação. Mesmo assim, os valores negociados no mercado físico, segundo o CPEA, estão altos desde o mês passado lá no sul do país para o trigo. Nós começamos com os valores negociados no estado do Paraná. No mês de junho, quando o valor ficou em R$ 643,71 por tonelada, os preços já registravam uma alta em torno de 4%. E aí o mês de julho já teve uma alta ainda mais acentuada. O valor agora atinge R$ 656,53 por tonelada no estado do Paraná. A alta passa de 1% apenas nesta primeira semana do mês. Os valores também apresentam ganhos no Rio Grande do Sul. Por lá, no dia 30 de junho, a R$ 599,91 a tonelada, o preço do trigo estava 7% acima do que no fechamento de maio. E a alta também continuou nesse início de julho, já com valores acima de R$ 600 a tonelada, ontem fechando a R$ 603,69 por tonelada. Segundo os pesquisadores do CPEA, o que tem mantido esses preços do trigo no mercado interno do Brasil em alta é a preocupação de qual será o volume colhido na nova safra. Os preços estavam mais baixos no ano passado e a expectativa é de que os produtores reduzam a área. Nos Estados Unidos, o preço do trigo realmente teve uma alta forte na última semana, mas hoje foi um dia de queda. Só para se ter uma ideia, desde o dia 26 de junho, que os preços do trigo não registravam baixa na Bolsa de Chicago, a alta em 6 sessões foi de 20%. Então hoje foi um dia de realizações de lucro, mesmo com essa queda de mais de 3%, os valores do trigo seguem elevados. O contrato de julho na Bolsa de Chicago, a $5,19 por bushel, cai 3,75%. Já o contrato de setembro, a $5,39 por bushel, registra uma queda de 3,75%. E para dezembro, $5,61 por bushel, a baixa é de 3,23%. Lá nos Estados Unidos, a grande preocupação que fez com que os preços subissem 20% em uma semana é com o clima mais quente e seco. Essa preocupação ainda está no radar dos investidores. Ela ainda existe, pode prejudicar a produção norte-americana, mas aconteceu essa realização de lucros. Muitos investidores acabaram vendendo seus papéis para embolsar esses ganhos de 20% dos últimos dias. Só lembrando que o Brasil é um grande importador de trigo. Nós produzimos cerca de metade do que é consumido aqui no país. Então existe essa grande paridade para a exportação, já que os valores estão bem mais elevados do que aqui no Brasil, só que há uma grande demanda interna. O brasileiro as indústrias brasileiras devem comprar muito trigo ao longo deste ano. No ano passado, os Estados Unidos acabou sendo um grande fornecedor, porque os preços estavam baixos, estavam em torno de $4 por bushel, mas nesse ano a Argentina deve voltar a ser o grande fornecedor de trigo aqui no Brasil. Isso porque teve um aumento na produção por lá, também houve a retirada daquele imposto de importação na Argentina e, como nós vimos agora, a preocupação com o clima fez o preço subir bastante nos Estados Unidos. Bom, no próximo bloco você acompanha os destaques dos mercados de soja, milho e o fechamento dos preços de hoje. Nós voltamos já.
Estamos de volta. Levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, indica para uma queda de quase 50% no processamento de mandioca no primeiro semestre desse ano. O que vem acontecendo, de acordo com esse levantamento, é uma menor disponibilidade de lavouras, o que acaba também elevando os preços a patamares maiores. Com esse cenário, vamos ver então como que ficam os preços. A cotação média nesse primeiro semestre foi de R$ 502,75 a tonelada. São 87 centavos por grama de amido. O número representa uma alta de 72% em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano, o Brasil deve colher 1.360.000 hectares com a cultura, segundo o BGE. Vamos agora para mais informações do tempo com Juliana Rezende. As condições climáticas da metade norte do país não estão muito favoráveis para as pastagens. Esse predomínio de tempo mais seco tem declinado a umidade do solo, especialmente nas áreas em vermelho. É que a situação já é crítica, com índices até abaixo de 10% de umidade do solo. No decorrer dos próximos 5 dias, o predomínio ainda é de tempo mais seco nas áreas mais claras do mapa, com chuvas ocorrendo no extremo norte e também na faixa leste do nordeste. Isso ocorre pelo menos até o dia 10 de julho. Durante o período seguinte, essa expectativa de chuvas ainda se mantém nas áreas do extremo norte do país e também nas áreas litorâneas do nordeste. Agora, nas áreas mais claras do mapa, tanto nas áreas mais ao sul da região norte, como também no interior do nordeste, a expectativa ainda é de tempo seco. Ao longo do terceiro período, o interior das duas regiões também deve concentrar ainda tempo mais firme, com predomínio de sol. Então, durante os próximos dias, a expectativa ainda é de tempo mais seco no interior, tanto da região norte como também do nordeste. Isso acaba declinando ainda mais a umidade do solo e pode até prejudicar os pastos. Obrigada, Juliana, pelas informações. Bom, como nós vimos aí, o tempo continua muito seco na região central do Brasil, umidade do ar e do solo muito baixa, como é típico dessa época do ano. Então, não custa nada lembrar, tomar todos os cuidados para evitar os incêndios, já que temos uma vegetação muito seca. Também temos a colheita do milho, do algodão no centro-oeste do Brasil, que é uma palhada muito seca e fácil de ser incendiada. Então, muito cuidado, produtor rural, nessa época do ano. Falando em produção de milho, aconteceu hoje mais 2 operações de PEP e PEPRO no centro-oeste do Brasil. Os leilões foram realizados pela Conab, a Companhia Nacional do Abastecimento. Segundo a Conab, foram comercializadas 34,2% das 900.000 toneladas ofertadas nos 2 leilões de milho. Essas ofertas foram feitas para o Mato Grosso do Sul e também para o estado de Goiás. Segundo a Conab, para as operações de PEPRO foram 307.000 toneladas, cerca de 33%. Já das 180.000 toneladas que foram ofertadas para PEP, 34% foram comercializadas. Só lembrando que dessas 180.000 toneladas, elas foram divididas em 60.000 toneladas para cada estado do centro-oeste do país. O mesmo aconteceu com as 700.000 toneladas ofertadas para o PEPRO, 240.000 para Mato Grosso, outras 240.000 para Mato Grosso do Sul e mais 240.000 toneladas para o estado de Goiás. Bom, como nós vimos, a comercialização foi baixa, ficou em torno ali de 35%. Segundo os analistas de mercado, isso aconteceu após a Conab diminuir o valor do prêmio pago aos produtores rurais. Isso acabou esvaziando um pouco os leilões de hoje. Bom, a produção mundial de soja na safra 17/18 deverá chegar a 342.400.000 toneladas. No ano passado, a produção foi um pouco mais, chegou a 349.600.000 toneladas. A estimativa faz parte também do relatório de julho do Sistema de Informação do Mercado Agrícola, o AMIS, que faz parte do G20 e é um órgão criado para divulgar dados de oferta e demanda das principais commodities no mundo todo. Essa redução na produção da safra atual em relação à safra passada reflete as revisões para baixo para a produção no Canadá, aqui no Brasil e também na Índia. Mesmo caindo, esta seria a segunda maior safra da história, perdendo apenas para a safra 16/17. Já a produção mundial de milho em 2017 e 2018 deve totalizar
1 bilhão e 580 milhões de toneladas. Os números também foram divulgados hoje pela AMIS, faz parte então desse levantamento do G20. A produção cresce em relação ao ano passado, quando foram produzidas 1 bilhão e 39 mil toneladas. Bom, essa produção maior nesse ano do que no ano passado se deve às safras recordes. Na Argentina, aqui no Brasil e também na África do Sul. A gente tem que lembrar que o Brasil no ano passado teve uma grande quebra de safra de milho e a África do Sul também teve grandes perdas por conta do clima. O aumento também é reflexo da revisão para cima na produção de milho nos Estados Unidos na atual temporada. Então, o mundo prevê uma safra de soja menor na temporada 17-18 do que no ano passado e uma safra de milho maior na temporada 17-18 do que na comparação com o ano passado. Bom, agora os mercados, você acompanha como ficaram os preços da soja, do milho, lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi um dia em que os valores tiveram variações diferentes. Começamos pelos preços da soja, que hoje tiveram alta. Os valores até começaram o dia com queda, mas o mercado acabou revertendo. A queda era registrada no início do dia por uma realização de lucros. Os valores da soja vêm tendo vários ganhos nos últimos dias. Só que a preocupação com o clima nos Estados Unidos acabou prevalecendo e os valores subiram. O contrato de julho a 9 dólares e 80 centes por bushel sobe 0,46%. Para agosto, 9 dólares e 85 centes por bushel, a alta é de 0,40%. O contrato de setembro a 9 dólares e 90 centes por bushel tem alta de 0,43% e o contrato de novembro a 9 dólares e 99 centes por bushel sobe 0,5%. E olha só, na cotação máxima do dia, o preço mais alto de hoje, a cotação do contrato mais longo chegou ao patamar de 10 dólares por bushel, algo que não era visto para o mercado da soja desde o início do ano. Então houve uma boa recuperação para os contratos, principalmente por conta do clima lá nos Estados Unidos. Clima quente e seco prejudica o início do desenvolvimento das lavouras e pode atrapalhar o potencial produtivo por lá. Já os preços do milho, esses sim, tiveram bons ganhos nos últimos dias, mas hoje tiveram uma realização de lucros. Só lembrando, nós mostramos há pouco, os valores do trigo tiveram uma queda muito forte. Milho e trigo são substitutos um do outro na ração animal e aí então quando o trigo teve essa queda mais forte, os preços do milho também caíram. Para julho, 3 dólares e 80 centes por bushel, a queda é de 0,39%. O contrato de setembro, negociado a 3 dólares e 90 centes por bushel, cai 0,38%. Já o contrato de dezembro, a 4 dólares e 2 centes por bushel, recua 0,30%. E para março do ano que vem, 4 dólares e 12 centes por bushel, uma queda de 0,24%. Mesmo com as baixas de hoje, os contratos mais longos para dezembro e para março do ano que vem seguem negociados acima dos 4 dólares por bushel. Os preços realmente tiveram ganhos expressivos nos últimos 6 dias, então essa baixa de hoje acaba não prejudicando os valores. Vamos também aos preços negociados aqui no Brasil. Aqui no país, os valores também estavam em alta na semana passada, mas desde ontem o mercado futuro vem registrando queda. Para julho, R$ 25,14 a saca de 60 quilos, queda de 1,14%. É a mesma baixa registrada para o contrato de setembro, a R$ 25,92 a saca de 60 quilos. Novembro foi o contrato mais negociado do dia, fechando a R$ 27,00 a saca de 60 quilos, queda de 0,33%. E para janeiro do ano que vem, R$ 27,61 a saca, a baixa é de 0,61%. O contrato de 2018 era negociado no início da semana acima de R$ 28,00 a saca, mas teve essa baixa nos últimos dias e agora já volta ao patamar de R$ 27,00, próximo dos R$ 27,50 a saca de 60 quilos. Agora nós vamos até os estúdios do Canal do Boi, lá em Campo Grande, conversar com o João Campo, da Central Leilões, que traz informações do leilão que será realizado no sábado. João, uma boa tarde para você. Quais são os destaques? Boa tarde, Rafa. Boa tarde a toda a sua audiência.
Olha, eu acho que um dos pontos fortes, primeiro que você mostrou um cenário completamente positivo, com vários mercados recuperando-se. Agora eu quero fazer um paralelo com o boi continua parado, portanto, é a hora de investir. Já temos alguns cenários positivos, o que torna ainda melhor essa oportunidade de sábado. Temos uma oferta muito especial dentro do terceiro leilão da Fazenda Modelo. Eu quero mandar um grande abraço aos nossos amigos paranaenses lá de Araponga, o Guto Graçano, seu Ricardo Graçano, toda a família Graçano, que de maneira pioneira povoou o norte do estado do Mato Grosso do Sul, lá na região de Pedro Gomes, em Coxinha o leilão, mas a fazenda fica em Pedro Gomes, onde nós teremos essa oferta de diversas raças e de gado comercial. Teremos, falando dos reprodutores, 120 oportunidades, 60 reprodutores Nelore, alguns indivíduos Nelore pintado também. Então, atenção você que quer, inclusive, essa variedade de pelagem, nós teremos alguns lotes de Nelore pintado. Ainda teremos a composição com 30 touros Tabapuã, uma oferta especialíssima. Quero mandar um abraço para os nossos clientes de São Gabriel do Oeste e também para os nossos clientes lá de Tabapuã, Fazenda Água Milagrosa e o Tabapuã da G5, eles que serão parceiros nessa oferta de Tabapuã. E teremos também essa exclusividade que é a oferta de Par do Brasil, esses reprodutores que vocês viam agora no seu televisor. O Guto Graçano, que faz um trabalho muito forte com o par do linhagem Brownvie, cruzando com Nelore e depois fazendo retrocruzamento até chegar no grau de sangue 3/8 Nelore, 5/8 par do suíço Brownvie, que é a composição do Par do Brasil. Teremos 30 reprodutores com esse padrão de carcaça que vocês enxergam aí. Compondo a oferta, além, claro, dos reprodutores, teremos 2.500 animais em oferta, tanto Nelore quanto cruzamento industrial. Aliás, a própria Fazenda Modelo, o próprio Guto Graçano, ele é um produtor de gado comercial, então vai ofertar uma pequena parte da sua produção, visto que ele absorve, que ele utiliza-se da sua própria produção para as suas fazendas de engorda. Então teremos 2.500 animais de gado de corte, em oferta 1.800 no recinto e mais 700 animais filmados, gado de Nelore, gado de cruzamento industrial, gado para cria, para recria, para engorda, para terminação. Então eu creio que é uma grande oportunidade no sábado agora, não percam, a partir das 13 horas no horário do Mato Grosso do Sul, para você que está aí do lado de São Paulo, Brasília, enfim, no horário de Brasília, às 14 horas. Lembrando que a Central Leilões é conhecida até pela sua pontualidade. Começaremos o leilão às 14 horas em ponto, porque temos 120 lotes de touros, mais 70, 80 lotes de gado de corte, num total de quase 200 lotes nessa tarde de sábado. Esse é o nosso compromisso do final de semana. Eu conto com a sua presença, conto com a sua audiência, sempre aqui dentro do SBA, do Canal do Boi. Lembrando que no centralleilões.com.br você tem todas as informações da nossa agenda completa, além deste leilão, claro, semana que vem nós temos Haroldo de Sacoatim Barbosa com Guzerá, no final de semana tem Nelore Onyx, Nelore Zeus, uma agenda bastante movimentada nos próximos dias aqui, sempre aqui com o SBA, com o Canal do Boi, tá bom? Obrigado, Rafa, eu volto aí aos estúdios de São Paulo e amanhã eu já entro direto do Coxim. A unidade do Edmilson vai estar lá, nós faremos a nossa participação já, todo envolvimento dentro do leilão, do terceiro leilão da Fazenda Modelo. Rafa. Obrigada, João, pelo recado. Fica o convite, então, sábado, a partir das 14 horas, horário de Brasília, tem esse leilão que acontece pela Central Leilões. Bom, o Mercado do Campo desta quinta-feira fica por aqui. Fique agora com o programa Pecuária BR, na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira. Nós voltamos amanhã.